E aí, galera, continuando nossas questões da Fundatec, hoje, como eu havia falado, nós vamos falar sobre juros compostos. No último vídeo nós vimos juros simples e nesse nós vamos ver juros compostos. A grande maioria das questões da Fundatec são de juros simples, né? Eu procurei em provas da Fundatec desde 2010 até as últimas provas, né? Aquelas 25 questões que eu apresentei de juros simples nos vídeos passados e achei apenas 6 questões de juros compostos. Essas 6 questões as que estão aqui nesse vídeo, né? Qual é a diferença dos juros simples e dos juros compostos? Então, nós vimos nos juros simples que nós aplicávamos um determinado dinheiro a uma determinada taxa durante um determinado tempo, né? E no final desse período de aplicação, nós calculávamos o montante. A grande diferença dos juros compostos, do simples para o composto, é que o montante nos juros compostos ele é calculado a cada final de período de aplicação. Por exemplo, se a aplicação é durante 5 meses, então ao final do primeiro mês se calcula um montante, né? E esse novo montante vai ser usado para calcular no final do segundo mês o novo montante, né? Nos juros simples, nós calculávamos o montante uma única vez. Aqui nos juros compostos, nós vamos calcular o montante quantas vezes for necessário. Por exemplo, vamos supor que eu vou aplicar um capital de R$1.000 durante 2 meses. A uma taxa, durante 2 meses, o capital de R$1.000 durante 2 meses a uma taxa de 10% ao mês. Isso a juros simples. Então, no primeiro mês, eu vou ter o capital, vai ser os juros, né? Na verdade, ele vai ser o quê? Nós já vimos, os juros é igual a CIT, né? Os juros no primeiro mês vai ser o capital 1.000, a taxa 10%, 10 sobre 100, vezes o tempo, né? Como eu estou fazendo mês a mês, né? Para a gente ver a diferença, vai ser um único mês. Então, os juros 1 vai dar o quê? Esse corta com esse corta com esse, vai dar R$100, os juros 1. E os juros 2 vai ser o quê? Ora, os juros 2 vai ser o mesmo capital, a mesma taxa e o mesmo tempo. Então, os juros 2 vai ser igual, R$100. Qual vai ser o montante a juros simples? O montante vai ser o capital, 1.000, mais os juros, que no primeiro mês foi 100, no segundo foi 100, então foi R$200. Um montante de R$1.200. Isso nos juros simples. E nos juros compostos, como é que a gente calcula esse mesmo capital de R$1.000 aplicado no mesmo tempo de 2 meses a uma taxa de 10%? Então, nós temos o capital, que foi 1.000, a taxa, que é 10%, vezes o tempo, nesse caso, um único mês, já que eu estou fazendo mês a mês. Então, eu corto 0 com 0, então o meu juros 1 é de R$100. Agora, quando eu for aplicar os juros 2, como o juro é composto, eu não vou mais aplicar esse capital de 1.000. Eu vou aplicar um montante, que é o capital mais os juros, que é 1.000 mais os 100 do primeiro mês, ou seja, que é R$1.100. Então, para mim calcular os juros 2, o meu capital agora é esse aqui, é R$1.100, vezes a taxa, que continua sendo 10 sobre 100, vezes o tempo, que continua sendo 1.
Então, o meu juros 2 é de R$ 110. E qual é o meu montante final? O montante é o capital, que foi R$ 1.000, mais os juros, que foi 100 em um mês e 110 no outro, foi 210. Então, o montante, 1.210. Ele é diferente do montante dos juros simples, porque a cada mês eu vou aumentando o meu capital. Eu vou pegando o capital que era 1.000, correu os juros de R$ 100, então para o próximo mês o capital é 1.100. Aí eu calculo novamente os juros. Se eu tiver um terceiro mês de aplicação, no caso, qual seria o meu capital? 1.210, nesse exemplo que eu dei. Aí você iria calcular os juros novamente e somar ao montante. Então essa é a grande diferença dos juros simples e dos juros compostos. Nos juros simples, eu calculo o montante apenas no final da aplicação, sendo que o capital é o mesmo desde o início até o final. No juro composto, não. O capital vai se acumulando de mês a mês, ou bimestre a bimestre, dependendo da unidade que for a taxa de aplicação. E aqui nós continuamos com aquelas mesmas regrinhas dos juros simples, né? Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade para nós podermos resolver a questão. Então vamos lá, mais uma questão. O juro composto obtido na aplicação de um capital de R$ 2.000, então um capital de R$ 2.000, durante um bimestre, o tempo foi de um bimestre ou 2 meses, com uma taxa de 10% ao mês. 10% ao mês. E ele quer saber o juro, certo? Que foi obtido com essa aplicação. Então, nós sabemos que montante é capital 1 mais I elevado a T. Então, o montante é R$ 2.000, 1 mais I na taxa percentual, 10% nós já vimos que é 0,1. T é o tempo, né? Um bimestre tem 2 meses, porque a taxa está em meses. Então, elevado a 2. Então, o montante é de R$ 2.000, 1 mais 0,1 dá 1,1 ao quadrado. Então, o montante é 2.000, 1,1, a gente já fez essa conta no outro exercício, viu que dá 1,21. Então, o montante vai ser o quê? Duas casas depois da vírgula, duas casas decimais, eu posso tirar essas duas casas decimais com esses dois zeros. Então, eu fico com 20 vezes 121. Então, o montante é 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, boto mais um zero, montante R$ 2.420. Aí eu venho e marco a letra E e erro, porque ele não está me pedindo o montante, ele está pedindo juros. Montante é capital mais juros. 2.420 é o capital, 2.000 mais os juros. Passo 2.000 para cá, mudou de lado, muda o sinal, é igual aos juros. Juros é igual a R$ 420. Então a gente tem que prestar atenção no que está sendo pedido na questão. Então o gabarito é letra A. Vamos lá, essa questão. Uma loja de eletrodoméstico fez diversas promoções na época da Black Friday. Para um dado televisor que custava R$ 1.800 à vista, foram oferecidas as seguintes condições. Então ali ele apresenta 5 condições e ele está perguntando qual é a mais vantajosa. Então a gente tem que fazer uma por uma, certo? Na primeira, nós temos entrada de R$ 500, certo? Mais 3 prestação de 460. Então é 460 vezes 3. 0,
18 e vai 1, 12, 13, 1.380, né? Com mais R$ 500 de entrada, dá um total de 1.880. Então, nessa aqui, ele tem que pagar R$ 1.880. 3 de 400, isso aí, tá. Depois nós vamos para 2, ó. A 2, ó, entrada de R$ 700, mais 6 parcelas com juros compostos de 5% no saldo. Então, qual vai ser meu capital? Ora, o meu capital é o 1.800 menos os 700, que dá 1.100. Então, o montante vai ser o quê? O capital 1 mais I elevado a T, né? Então, o montante ao capital, que é 1.100, é igual àquela questão que eu fiz de juros simples lá no vídeo anterior, né? Quando tem entrada, eu tiro esse valor da entrada que não vai ter juros sobre o valor da entrada. Aqui é a mesma coisa. Se deu R$ 700 de entrada, eu tenho que tirar 1 mais 5%, que é a taxa, 5%, duas casas, 2 casas decimais, 0,05, né? Em 6 parcelas. Isso vai dar uma conta absurda. Então, o montante é 1.100, né? 1,05 na 6. Então, isso aí você teria que fazer no braço na prova, né? Eu, obviamente, não vou fazer aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo fazendo essa conta, né? Eu já vou botar o resultado direto. Se eu fizer essa conta aqui, 1,05 na 6, vai dar aproximadamente 1,34. Se eu multiplicar isso por 1.100, vai dar 1.474,1. Se eu somar os R$ 700, isso vai dar um montante de 2.174,1. Então a gente já sabe que essa alternativa não serve para a gente. Então a letra B já morreu porque a 2 não é vantajosa. Depois ele fala na 3, entrada de R$ 1.000 mais 8 parcelas de 113. Então, quanto é que dá 113 vezes 8? 8 vezes 3, 24 e vai 2, 10. 8, 10 e vai 1, 8, 9, 904 reais. 8 parcelas de 113 dá R$ 904. Só que ele deu mais 1.000 de entrada, então 1.904. Também 1.904 não é mais vantajosa. Depois, ó, uma entrada de R$ 800 mais 5 parcelas de 215. Então é 215 vezes 5, não tem vírgula aqui. 215 vezes 5 dá 25, 7, 10, e ele deu 800 de entrada. Então, 5, 7, 8, olha, passou a ser a mais vantajosa agora, tá? R$ 5 mais barato que a primeira, então a 1 já está fora. Vamos ver a última, que envolve juros simples, né? Então, a entrada foi de 600, como o valor era 1.800, o capital é de R$ 1.200. Vamos calcular os juros em 5 meses com 10%. Juros é CIT, então juros é o capital, que é 1.200, a taxa de 10% e são 5 parcelas, 5 meses. Esses dois cortam, então eu fico com 600 reais. Os juros é de R$ 600, certo? Então o montante vai ser o quê? 1.200 mais 600 já dá 1.800, com mais 600 ali já dá 2.400. Então também não é a mais vantajosa. A mais vantajosa é a letra D, certo? Questão parecida com a primeira, né? Que ele quer o montante, ele nem quer que você resolva, ele quer apenas que você
indique qual a expressão que determina esse valor do montante, né? De cara a gente já não marca a letra A, porque a letra A não tem o expoente, não está elevado ao expoente, ele multiplicou 5 ali dentro, então já está errado, né? Então só pode ser a letra B, C, D ou E. Então, Ana depositou em um determinado banco o valor de R$450. Então, capital, R$450. Em 1/3/2015. Essa aplicação tem seu rendimento calculado pelo regime de juros compostos a uma taxa de 1,2 ao mês. O saldo dessa aplicação em 1/8, ou seja, se ela aplicou em 1/3 e quer saber o saldo em 1/8, foram 5 meses de aplicação. Então, o montante é o capital 1 mais I elevado a T. O montante é o capital, que é R$450. 1 mais I, que é a taxa de 1,2 sobre 100, como eles mesmos escreveram ali, né? 1,2 sobre 100, elevado ao tempo T, que é de 5. Então, eu tenho que procurar isso aqui, essa expressão aqui, né? Essa expressão ela está aqui na letra C, certo? 450, 1 mais 1,2 sobre 100, elevado a 5, então o gabarito da questão, letra C. Então, como eu falei, muito pouca questão de juros compostos da Fundatec. Essa é a última. O cliente de um banco pede ao seu gerente 5 sugestões de aplicação. Então, é igual o exercício 4. Sua intenção é aplicar um valor de R$10.000. O gerente lhe oferece as seguintes possibilidades. Então, está ali as 5. Ao final de 12 meses, a possibilidade mais rentável é a de número. Então, nós vamos calcular para cada uma delas. A primeira possibilidade, juros simples de 1,2% ao mês. Então, os juros vai ser o quê? CIT. Juros é o capital, que é R$10.000. A taxa, 1,2 ao mês sobre 100, 1,2%, vezes o tempo, que é de 12 meses. Certo? Então, os juros vão ser o quê? Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros, eu fico com 100 vezes 1,2 vezes 12. Juros é o quê? Ora, vou tirar essa vírgula e vou tirar um zero aqui. Fica 10 vezes 12 vezes 12. Então, os juros é 12 vezes 12 dá 144 vezes 10. Então, os juros é 1.440. Então, a aplicação 1 rende juros de R$1.440. Vamos ver a 2. A 2, ele diz que a rentabilidade a juros compostos de 0,8% ao mês. Ao final de 12 meses, isso vai dar uma conta grande, mas se a gente passar tudo para ano, não vai ser tão grande. Então, a taxa vai ser o quê? 0,8 vezes 12, 16 e vai 1, dá 1, 8, 0, 6, 9, 0. Uma casa depois da vírgula, uma casa, aquele zero não faz diferença. 9,6 ao ano, certo? O tempo de um mês. Um mês não, um ano. Um ano. O capital, os mesmos R$10.000. Então, o montante é capital 1 mais I elevado a T. O montante é o capital de 10.000, 1 mais I, que é 9,6, 9,6 sobre 100, né? Então, isso tem 2 zero, então 0,096, certo? Esse é o valor da... Não, desculpa.
Calma aí. Tá certo. 0,096 é a taxa. 0,096. O tempo é apenas 1. Então, o montante é 10.000 vezes 1, eu somando 0,96. Então, o montante, ora, 3 casas depois da vírgula, corto com 3 zeros. Fica 10 vezes 1,96. Então, o montante é 10.960. Ora, se o montante é 10.960 e o capital era de 10.000, então os juros foi de R$ 960. Então, a rentabilidade 2 não é mais rentável, já que a 1 deu de 1.440. Então, a 2 já está fora, certo? Vamos ver a 3 agora. A 3... Vamos ver a 3. Otimização do espaço. A 3 é juros simples de 3% ao trimestre. Então, juros é CIT, juros é o capital de 10.000, a taxa 3% ao trimestre. Então, 3%. Quantos trimestres tem um ano? Tem 12 meses, 4, certo? Então, esses 2 zeros corta com esses 2 zeros. Os juros vão ser 100 vezes 12. Os juros é de R$ 1.200. Também não é mais rentável que a primeira. Então, a letra C também já baila na curva também. Vamos ver a 4. Juro composto a 4,5% ao semestre. Montante é capital, 1 mais I elevado a T. Então, o montante é o capital de 10.000. 1 mais I, que é 4,5, né? Então, é 4,5 sobre 100 é igual a 9,6, né? 0,045. 0,045. O tempo, ora, 12 meses são 2 semestres. Então, ao quadrado. O montante é 10.000, 1,045 ao quadrado. Então, eu tenho que fazer essa conta, né? 1,045 vezes 1,045. For fazer essa conta, vai dar 1,092025. Quando eu multiplicar por 10.000, vai dar um montante de 10.920,25, que também não é maior do que os juros 1, porque se o montante é 10.920,25 e o capital é 10.000, os juros foi de 920,25. Então, vamos ver a última, né? Rentabilidade de 7,5% ao ano. Ora, é eu pegar 10.000 e calcular 7,5% de 10.000. Calcular 7,5% de 10.000, isso vai dar, ora, é só fazer essa multiplicação dividida por 100, né? 10.000 vezes 7,5 dividido por 100. Então, corta aqui, isso vai dar R$ 750. R$ 750 também é menor do que 1.440, então a maior rentabilidade é o aplicar de juros simples de 1,2% ao mês, certo? Então, pessoal, essas aí eram as questões de juros compostos que tem na Fundatec, certo? Então, até a próxima aula, próximo vídeo, análise combinatória. Até lá, espero ver vocês lá.